Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera classe, nossa primeira aula de muitas que vamos a ter a partir de agora. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 da manhã, vamos a ter uma aula de espanhol 100% online e gratuita através do meu canal do YouTube Espanhol com Ina. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Iraneu Gonçalves, professora nativa de espanhol especializada para brasileiros. Então, muito bem-vinda à nossa aula, vamos lá! E hoje nós vamos aprender a como nos comunicar em espanhol nessa primeira reunião, nessa primeira apresentação que a gente vai ter, que muitas vezes é a primeira coisa que a gente precisa aprender, pelo menos para a gente se apresentar, pelo menos para a gente falar ou falar um pouquinho em espanhol. Bom, a primeira coisa que vai ser, como já vocês estão vendo, é um saludo, ok? El saludo, cumprimentar. Lembrando que em espanhol não falamos de cumprimentar, falamos de saludar, ok? De saludar. Saludar, ok? Agora, como nosotros, ou como que a gente, estou misturando entre português e espanhol porque faz parte, né? Como que a gente vai cumprimentar? Principalmente a gente fala os famosos buenos días o, es buenos días, buenas tardes e buenas noches, ok? Então, a gente pode falar de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Também, em alguns países, né, também se acostuma a falar de buen dia. Buen dia, ok? Só que, se les soy sincera, é muito mais comum falar de buenos dias. A gente pode falar buen dia ou a gente pode falar buenos dias. Agora, um dado curioso que eu posso compartilhar com vocês do espanhol é que o espanhol é a única língua que fala os buenos dias, buenas tardes e buenas noches em plural. Isso aí, em plural. Por exemplo, em português, em francês, em inglês, inclusive no alemão, sempre se fala em singular. Bom dia, bom dia. Agora, em espanhol se fala em plural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Temos, como já te falei, esse bom dia acá, pero normalmente a gente utiliza, mas não é tão comum. Mas igual eu estou ensinando para você. Agora, normalmente quando a gente chega, a gente pode falar hola, buenos días. Agora, tem que ter muito cuidado com este hola, porque, número 1, se vocês precisam de escrever ele se escreve com H, ok? E também tem que ter muito cuidado com o sotaque. Mas por quê? Porque a gente fala de hola, hola, não de olá, olá, como em português. Tanto assim que em português tem uma tilde na A, diferente ao espanhol que não tem essa tilde e que a maior força de entonação vai se encontrar em este que está aqui. Hola, hola. Então, vamos a ir acumulando o que a gente já sabe. A gente chega na reunião, na apresentação e fala, hola, buenos, repitan después de mí, hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Agora, estou confundindo com o português, o espanhol toda hora. Agora, se você quer ser um pouquinho mais elegante, se você quer ser muito educado no momento de você fazer essa apresentação, eu sempre gosto de depois você fazer ou falar os buenos dias, fazer um agradecimento de porque você está ali nessa reunião ou nessa apresentação. Então, a gente que fala, hola, buenos días, muchas gracias por su invitación, ok? Ou também, dependendo da situação, você pode falar, es un placer estar yo aquí hoy. Es un placer estar yo aquí hoy. O es un placer estar con ustedes, ok? Você pode escolher com qual você se sinta melhor, mas sempre fica muito legal você falar, hola, buenos días, es un placer estar
con ustedes hoy. O es un placer estar yo aquí hoy. Es un poco más rebuscado, pero se puede escuchar. Y muchas gracias por su invitación o muchas gracias por tu invitación. Entonces, después que hacemos el saludo, depois que fazemos o cumprimento, a gente faz esse pequeno agradecimento. Lembrando que a gente não fala de prazer, a gente fala de placer. Es un placer estar con ustedes hoy. Muy bien. Depois de falado isso, seguimos. Bem, nossa acostumada apresentação. Então, a primeira coisa que eu já tinha que falar para você é que, gente, em espanhol, não falamos apresentação. Não se fala apresentação, se fala de apresentação. Então, apresentação. Então, quem está em sua cabeça colocando a, apaga ela porque não tem a. É apresentação. Então, como já falei, é muito normal que quando você vai fazer aquela reunião, falem para você, oh, Iranel, ¿puedes hacer una presentación de ti? Entonces tú dices, bueno, hola, buenos días, muchas gracias por su invitación, o es un placer para mí estar aquí hoy. Y después que dices eso, comienza tu presentación, inicia su presentación. Então, que é a primeira coisa que a gente fala? Claro, nome. Então, a gente vai explicar cada uma destas palavrinhas, né? Porque algumas parecem muito similares, só que outras não. Então, o que a gente vai falar? Nome, apellido, idade, profissão ou área de trabalho, anos de experiência, hobbies e cidade de origem, ok? As láminas, os slides estão em espanhol para já você se acostumar, ok? A ler também em espanhol. Agora, bom, chegamos em frente à pessoa e queremos falar nosso nome, ok? Então, a primeira coisa, como já vocês estão percebendo, a gente não fala de nome, a gente fala de nombre. E é sempre muito, muito educado você falar mi nombre é Iranel, ok? Mi nombre é Iranel. Eu, como professora, não recomendo você falar eu me chamo Iranel. Okay? Vou colocar até em vermelho para vocês entenderem que eu não recomendo vocês chamar de eu me chamo Iranel. Mas por quê? Mesmo que muitas pessoas falam isso em espanhol, se você vai para a origem da palavra chamar, que em português seria chamar, é como se você estivesse chamando alguém. Ei, Iranel, tá? Você está chamando alguém. Agora, quando você está se referindo de você mesmo em uma apresentação, você não está se chamando, e aí, Iranel? Não. Você fala, por isso, melhor, meu nome é Iranel. Meu nome é Iranel. Lembrando que se você quer ficar um pouquinho mais, sabe, mais elegante no momento de falar, sempre tenta falar ou puxar a S onde tem a S em espanhol. Tanto assim que muitos oradores ou pessoas que trabalham na oratória em espanhol, eles ensinam que sempre é muito importante puxar um pouquinho mais a S no espanhol, porque faz da língua um pouco mais elegante. Então, lembra, a gente falaria, mi nombre es Iranel. Mi nombre es Iranel. Ok? Vocês podem repetir, claro, mas usando seu nome. Mi nombre es Iranel. Entonces, a gente falou, hola, buenos días, es un placer estar aquí hoy. Mi nombre es Iranel. E a gente está construindo nossa apresentação. Vamos a continuar. Aqui a gente chega no nosso famoso apelido e ali começa uma das pegadinhas, né, entre português e espanhol. Por quê? Apelido, escuta bem, apelido em espanhol é o que em português é sobrenome. Apelido em espanhol é o que em português é sobrenome. Então, se mi nombre es Iranel, mi apellido es González. Mi apellido es González. Si mi nombre es Iranel, mi apellido es González. ¿Mas por quê? Porque apellido em espanhol é o que em português é sobrenome. Então, muito, muito cuidado ali, porque pode acontecer que você falem para você, oh, fale seu nome e apellido, e você fale, ah, mi nombre es Iranel e meu apellido es Ira. Só que não, porque seu apellido, tu apellido, vem sendo que em português é seu sobrenome. Então, ali já você tem seu
nome e seu apelido. Agora, o que é sobrenome? O que é sobrenome, então? Sobrenome, em espanhol, que a verdade seria sobrenome, seria o que em português é seu apelido. Sobrenome, em espanhol, seria o que em português é seu apelido. Então, por exemplo, eu posso falar que meu sobrenome é Ira. Então, só para fechar as ideias, a gente tem um nome, que nesse caso é Iranel. A gente tem o apelido, escuta a pronunciação, apelido, que meu apelido é González, ok? Desculpa, aqui coloquei errado, seria apelido, que seria González. E tem meu sobrenome, que é Ira. Esse é meu sobrenome. É assim que, por exemplo, as pessoas da minha família me chamam de Ira. Agora aqui, passo para lembrar de novo a pronúncia das duas L's em espanhol, porque muitas pessoas me perguntam isso. Quando a gente vai falar as duas L's em espanhol, eu gosto de ensinar ela como se fosse a pronunciação da J em português. Ou seja, que se você tem que falar apelido, ok? Você, em sua cabeça, poderia colocar tipo apelido, como se fosse a J em português. Como se fosse, claro, ela não vai se escrever desse jeito, se escreve com as duas L's, mas a pronúncia é como se fosse com J, tá bom? Claro, nossa, Ira, mas eu já escutei na Argentina que eles falam diferente. Tá? Acontece, por quê? Porque a pronunciação das duas L's em espanhol, ela tem muita variedade de sotaque no mundo do espanhol. Os argentinos falam de um jeito, os espanhóis falam do outro, em Centro-América falam do outro. Mas o mais geral, o que o pessoal mais fala, o que mais se escuta é aquele que tem aquele som da J, tá bom? Então, já temos o nome, o apelido e o sobrenome. Seguimos. Agora, cidade de origem. Sempre que a gente faz uma apresentação, a gente faz a pergunta de onde você, né? De onde é tu cidade de origem. Então, importante, em espanhol se fala ciudad, não se fala cidade. Essa G não tem, é ciudad, de origen, ciudad de origen. En ese caso, tú puedes decir, bueno, yo soy de Maracay, que es mi ciudad de origen. Ahora vamos a supor que você está fazendo uma reunião internacional onde tem várias pessoas de diferentes partes do mundo. Você não precisa especificar sua cidade de origem, mas pode falar de seu país de origem. Então você pode falar, eu sou de Venezuela. Ou você pode falar, eu sou de Brasil, ok? Você tem essas opções, mas o mais importante, o foco é com respeito à gramática, que seria falar eu sou de, ok? Então, ali você pode falar de onde é você. Eu sou de. Lembrando também que a pronunciação que tem aqui, ok? De la Y o de la Y en español, que para vocês é Y, não? É a mesma som que tem as duas L's. Lembra que eu falei das duas L's faz pouquinho? Então, a gente tem o som das duas L's, que também vai ser igual ao som da Y ou do Y em português, que a sua vez vai ser aquele som em português que eu chamei de J, né? Assim, estou fazendo essa brincadeira só para você fazer uma conexão, uma ligação do som em português que você tem que usar quando você veja principalmente, deixa eu marcar aqui de novo, quando você veja principalmente as duas L's e o Y, que vai ser o som de J em português, tá bom? Eu sou de Maracay, eu sou de Venezuela, eu sou de Brasil, tá bom? Beleza, sabendo isso, como sempre falo, seguimos sim, paramos jamais. Qual é que é sua profissão ou sua área de trabalho? Então, típico, a gente já cumprimentou, a gente já falou seu nome, já falou sua cidade, de onde é você, e agora tem que falar sua profissão. Eu vou compartilhar com vocês algumas das profissões que você poderia ser e utilizar.
Por exemplo, você pode ser, aqui, um vendedor, por exemplo. Você poderia ser um engenheiro, poderia ser um professor. Você poderia ser um diseñador digital, ok? Você poderia ser, por exemplo, um médico. Você poderia ser um advogado, por falar um exemplo. Você poderia ser vamos a supor, um educador, já coloquei. Eu gosto disso, um empreendedor, ok? Então, essas são algumas das profissões que a gente poderia escutar, né? Não são todas, mas vamos a treinar essas aqui. Vendedor, aqui vocês vão começar a achar raro a minha pronunciação, mas sim, gente, nós que falamos espanhol, a gente fala o som da V em português com um som de B. Então, toda palavra que inicia com V em espanhol, falamos como se fosse com som de B. É por isso que eu, Iraneu Gonçalves, nativa da língua, eu falo que eu sou de Venezuela. I know, é super diferente, porque em português vocês capricham pra caramba, vocês falam Venezuela, mas a maioria das pessoas falam Venezuela. Nossa, ainda que eu já escutei em algumas músicas que falam igual português. Pode acontecer, sim? Porque muitas vezes, quando a gente quer caprichar numa pronúncia, a gente fala Venezuela. Pode acontecer. Mas a regra geral, a maioria das pessoas falam com o som da B, e isso já foi aceitado pela Real Academia Espanhola, que é a instituição que coloca as regras do espanhol. Não só para já vocês saber isso. Bom, agora temos a seguinte profissão, que é engenheiro. Eu sou engenheiro. Lembrando que aqui a pronunciação da G, que em português é G, repete depois de mim. Repete. A gente fala de re. De novo, re. Não G, é re. Então a gente fala de engenheiro. Engenheiro. A gente não fala de engenheiro, a gente fala de engenheiro. Professor, um pouco mais fácil. Sin embargo, porém, lembra que em espanhol não existem palavras com duas S. Então, é por isso que a gente fala de professor com uma só S, porque em espanhol, anota ali, não tem palavras com duas S. Beleza, a seguinte é desenhador digital, ok? Desenhador digital. Para falar a verdade, muitas vezes, eu acho que tudo que está relacionado com o digital, muitas vezes a gente utiliza as palavras de origem em inglês, porém, a gente também pode falar desenhador digital e está super ok. Lembrando mais uma vez a pronunciação da G em espanhol, que não se fala de digital, não, é digital. Repete, digital, tal. Beleza. Outra profissão é do médico. Nossa, é igual, só que não. Escuta bem, uma coisa é falar de médico, e outra coisa é falar de médico, dico. A pronunciação da D em espanhol, sempre que a gente coloca uma vogal, vai ser de da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Então, a gente fala de médico. Tá bom? Médico. Agora, a seguinte seria a de abogado. Isso é bem diferente, vocês já poderão estar percebendo, porque não é advogado, não se fala de advogado, se fala de abogado. Eu sou abogado. E essa última daqui seria empreendedor. Bom, tanto para falar de onde é você, como para falar de sua profissão, a gente vai utilizar esse famoso verbo, né, que vocês já estão percebendo, que é esse famoso eu sou. E esse é o primeiro verbo que você tem que estudar. Assim, se você quer arrasar nessa apresentação, foque nisso. Repete. Eu sou. Por quê? Esse é o famoso verbo básico, né? Que é o primeiro verbo que a gente aprende. Por quê? Porque com ele a gente consegue falar de onde você
e o que você faz, que são as primeiras informações básicas que a gente compartilha nessa famosa apresentação, uma apresentação que a gente faz em espanhol. Por quê? Ali, você falando eu sou, não eu sou, sino eu sou, eu posso dizer que eu sou de Venezuela, ou eu sou professor. Professora, em meu caso. Eu sou professora, ok? Você pode falar isso. Eu sou de Venezuela, eu sou professora. Então, essa é uma conjugação muito importante. Eu sou. Como eu falei em português, eu sou. Bom, seguinte, muitas vezes na nossa apresentação, para que se sente, vamos falar, confortável de falar a idade, porque tem pessoas que não gostam, né? É falar a idade, né? Lembrando que não é idade. A gente fala de idade. Repete, idade. A gente não fala de idade, não. A gente fala de idade. Lembrando, mais uma vez, que a letra D conjugada com a vogal, por exemplo, da, de, di, do, du. A gente fala sempre da, de, di, do, du. A gente nunca vai falar de gi. Por exemplo, o país seria Dinamarca. Nunca vai ser Dinamarca, é Dinamarca. Só para vocês terem um exemplo. Bom, agora a idade. A idade pode ser um número que você vai falar. Porém, você tem que saber dizer os números. Pelo menos sua idade. Claro, não dá para falar a idade de todo mundo acá, porque assim, a idade pode variar. Mas, por exemplo, eu vou iniciar com minha idade, que é de 29. E que realmente os números que estão desde o 20 até 29 são os números que eu, como professora, acho mais difícil de falar em espanhol quando você fala português. Por quê? Porque são completamente diferentes e muitas vezes vocês terminam tirando algumas letras da pronunciação que faz você falar mais portunhol que espanhol. E isso que eu vou te ensinar agora. Por exemplo, vou deixar isso aqui como referência. Vamos falar com o número, começar com o número 20. O que sucede? O que acontece com o 20? No português você fala 20, com uma I que você escuta, 20. Agora, em espanhol, a gente fala de 20. Se você quer falar perfeito o número 20, você tem que caprichar no 20. Lembrando que esta que está aqui, esse TE em espanhol, aqui não sei se você é da onde, mas se você é carioca, se você é do norte, se você é paulista, lembra, você tem que falar a TE em espanhol como se você fosse do sul. Você tem que falar leite, tomate, né? Porque sempre a gente fala TTTT. Boa noite. E não esse na T em espanhol não tem. É por isso que a gente pode falar, por exemplo, tá, te, ti, to, tu. Desculpa, tu. Tá, te, ti, to, tu. Sempre, ok? Tá, te, ti, to, tu. Bom, sabendo isso, né, vou colocar aqui para vocês não esquecer. A gente tem 20, a gente tem 21, 21, não é 21, é 21. E cuidado, muito cuidado de esquecer a pronunciação da I. Muito cuidado de esquecer a pronunciação da outra I, porque eu conheço a vocês, tá bom? Só por isso, porque eu sei como são vocês. 21, que seria 21. Seguinte seria 22, né? Claro, agora não estou focando na gramática de como se escreve o número, sino na pronunciação, porque realmente quando você vai fazer a apresentação, o mais importante é você escutar bem, escutar uma pronunciação com clareza, e isso que a gente está aprendendo agora. Depois de escrever os números é mais fácil. Aqui seria no es T, no es 20, es 23, ok? Depois a gente tem o 24, 20, como em português, calma, eu que confundi, é 24, 25, 25,
26, que no es 6, es 26, ¿ok? 27, 27, 28, 28 y 29, 29. Voy a começar mais uma vez, tenta repetir depois de mim, tá bom? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ok? 29. Para alguns é muito difícil a pronunciação, para outros não tanto. O importante é treinar. Então, se você quer falar a sua idade, como você falaria? Opa, você falaria, por exemplo, eu tenho 29 anos. Eu tenho 29 anos. Assim como você iniciaria, assim como você falaria a sua idade. Eu tenho 29 anos. Bom? Perfeito. Agora, anos de experiência também muitas vezes é perguntado ou é falado em uma apresentação ou apresentação em espanhol. A gente falaria, eu tenho 5 anos de experiência como professora de espanhol. Por falar um exemplo, eu tenho. Agora, o que a gente está aprendendo quando a gente fala da idade e quando a gente fala dos anos de experiência? A gente termina aprendendo este outro seguinte verbo que a gente utiliza pra caramba. E assim como a gente fala eu sou, também a gente tem que falar eu tenho. É por isso que eu te recomendo fortemente já você aprender essa primeira conjugação. Para você falar eu tenho, vamos supor, 28 anos e eu tenho 10 anos de experiência como engenheiro. Vamos a supor um exemplo, ok? Então, não é eu tenho, esse tenho não se fala, é tenho. Tenho. Repete. Tenho. Tenho. Eu tenho. Bom, beleza. Aqui também, muitas vezes, quando a gente faz uma apresentação, que a gente está se conhecendo, a gente fala dos hobbies. Para falar a verdade, a palavra hobbies é uma palavra de origem em inglês, mas assim como acontece no português, muitas palavras são adaptadas em inglês no espanhol e hobbies é uma delas. Então, provavelmente, quando você vai fazer uma apresentação, sempre vão falar para você de quais são tus hobbies, ok? Mais que falar que te gusta fazer. Agora, quando a gente fala dos hobbies, como já vocês perceberam, a gente sempre fala do que a gente gosta de fazer. E aqui, gente, presta atenção, fiquem me olhando, porque é aqui que está um dos maiores erros que vocês acostumam ter quando vão falar espanhol. E é quando vocês vão falar o verbo gostar. Para vocês terem uma melhor compreensão de tudo que acontece com o verbo gostar, você teria que fazer toda um estudo, realmente um curso de gramática, um curso de espanhol para vocês entenderem. Tanto assim que toda essa parte eu ensino no curso de espanhol para sucesso, porque realmente vale a pena, né, compreender o que está acontecendo nesse verbo gostar para você conseguir falar ele e entender por que se fala desse jeito. Mas como a gente agora está aprendendo o básico necessário para você realmente conseguir fazer aquela apresentação em espanhol mesmo não sabendo muito, então a gente vai te pedir hoje só você aprender essa frase daqui, a mim me gusta, ok? A mim me gusta, a mim me gusta. E a partir dali você pode falar tudo que você gosta. Por quê? Não se fala eu gosto de. Se você fala eu gosto, está errado. Não se fala eu gosto de, você fala a mim me gusta. A mim me gusta. Por exemplo, a mim me gusta, por exemplo, a mim me gusta correr. A mim me gusta hacer ejercicios. A mí me gusta cantar, ¿ok? A mí me gusta estudiar, ¿ok? Bom, deixa aqui colocar a tilde para ser gramaticalmente perfeita, como quem fala por aí. A mí me gusta comer, a mí me gusta estudiar.
E aqui também deixa eu colocar a tilde só para fazer as coisas do jeito certo. Ok? Beleza. Eu posso falar, a mí me gusta correr, a mí me gusta hacer exercício, a mí me gusta cantar, a mí me gusta estudiar. Que mais? A gente poderia falar, a mí me gusta cocinar, ok? E a partir dessa estrutura gramatical, você pode falar e você pode expressar o que você gosta, né? Lembrando, a mim me gusta e não se fala eu gosto ou eu gosto. Se você fala desse jeito, estaria falando errado, seria mais portunhol e não é essa a ideia que a gente quer, tá bom? Bom, como sempre falo, seguimos sim, paramos não. Tchum, tchum, tchum. Agora, falemos de formalidade. Como já venho te falando desde o início, muitas vezes a gente fala esse tipo de apresentação, já seja num curso que você está iniciando, ou já seja numa reunião do trabalho. E no espanhol, bem diferente do português, a gente tem dois jeitos de falar com as pessoas. O jeito bem formal ou o jeito mais informal. O jeito formal é o jeito mais comum, claro, que é o famoso tu, né? Lembrando que esse tu seria o que em português é você. Por exemplo, tu é o que em português é você, tu. Então, o que acontece com o tu? O tu, ele já é informal. Sim, assim, ele é para falar com os amigos, para falar com a família, para falar com a pessoa que você tem confiança. Por exemplo, tu estás contento, tu estás feliz, tu eres uma boa pessoa, tu eres um grande amigo. Seria tu como informal. Agora, também em espanhol temos o famoso usted, que não é usted, é usted. Usted, usted. Hoje vamos a focar no informal, porque não quero que depois a aula fique muito grande e seja muita coisa para você. Mas usted já seria a parte mais formal. Se você, por exemplo, está falando com seu chefe, por exemplo, se você está falando com seus colegas e você quer falar com uma, sabe, com uma conotação formal, você falaria allí, por exemplo, usted. Por ejemplo, usted es un buen compañero de trabajo, usted es un buen amigo, usted es una gran persona. Si digo tú, es informal. Si digo usted, es formal. Por ejemplo, yo hablo para mi abuela, mi abuela de usted. ¿Por qué? Porque yo le tengo un gran respeto a mi abuela, a mi abuelo. Yo le hablo de usted, por decir un ejemplo. Muy bien, sabiendo esto, seguimos. Sí, paramos, no. Ok, sabendo esto, eu quis fazer para vocês, desculpem que termine falando em espanhol algumas vezes, que é um vício, né? Porque normalmente minhas aulas em espanhol do curso sempre são em espanhol, então eu não fico já falando em espanhol. Mas realmente eu quero que vocês aproveitem ao máximo a aula e eu sei que por agora que você pode estar iniciando o espanhol, ficaria bem melhor fazer minha explicação em espanhol, mas, porém, ainda eu continuo muitas vezes viciada do espanhol e te explicar em espanhol mais. Vamos lá. Bom, falando de formalidade e falando dos pronombres, eu queria te apresentar os pronombres em espanhol. Provavelmente você já conhece, provavelmente é a primeira vez que você está vendo eles. Mas minha ênfase hoje é na pronunciação. Como eu já te falei, estamos focados em fazer uma apresentação certa, boa, de boa qualidade, com boa pronunciação. Então, eu vou ler os pronombres principais em espanhol e vou te pedir repetir para você ir treinando junto comigo, tá bom? Repete. Yo, yo, yo. Naquele som da J, lembra? Yo, tú, tú, tú. Él, ella, usted. Él, ella, usted. Nosotros, nosotros, vosotros, vosotros. Ellos, ellas, ustedes. Ellos, ellas, ustedes, ok? Esses são os pronombres. Porém, eu tenho que falar para você qual acontece que pode... Opa, desculpa aí. Qual é o pronome que você poderia falar errado? E é este que está aqui, o famoso ella. Parece simples, só que quem está ali viciado com um português sempre termina falando de ela. Não é ela a pronunciação, não é ela a pronunciação, é ella, 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 como se fosse com J a pronunciação, só que não, é com duas L's e falamos de ella, ok? Bom, sabendo isto, seguimos, sim, paramos, não. Bom, aqui começamos a ter
essa aplicação desses pronombres, né? Que já te falei, aqui já te falei todos. Aqui temos um exemplo, né? Onde a gente pode ver o uso da formalidade e o uso da informalidade. Então, eu quero que vocês fiquem olhando para duas coisas. A primeira é a seguinte. Um minuto, deixa eu montar aqui. A primeira é, aqui temos o tu, aqui temos o usted. Como já te falei, tu formal, beleza. Perdão, tu informal, beleza. Usted formal. Isso aqui continua igual, né? Muito responsável, só que, e aqui onde vem a pecadinha, o verbo da conjugação, presta atenção, mesmo e seja o mesmo pronombre no fato de se tratar de tu, de uma pessoa, assim, usted, tu, a conjugação vai ser diferente. Porque a gente fala para tu, tu eres. E para usted, usted es. Usted es, tu eres. Então a gente fala tu eres muy responsable, usted es muy responsable. ¿Por que falo isso? Porque muitos se habrán perguntado quando vocês assistiram isso que está aqui, que aquí estaba escrito el tú de este lado y el usted de esta otra posição. Por quê? Porque o tú sempre vai ocupar a segunda pessoa do singular. Mas usted, mesmo que está se referindo ao tú, sempre vai na terceira pessoa do singular. E assim, né, que na conjugação, quando a gente vai escrever ou a falar na oração, a gente fala, tú eres muy responsable, usted es muy responsable, ok? Eu não quero confundir a vocês, mas eu só quero que vocês tenham muito claro que quando a gente vai conjugar o verbo em relação ao tu e em relação a usted, ele é diferente. Bom, vamos lá. Agora, aqui eu também queria te apresentar, né, as seguintes conjugações do verbo ser. A gente já falou eu sou, a gente falou tu eres, né, que este que está aqui, tu eres. E agora eu quero fazer uma ênfase em él, ella, inclusive, usted es. Él, ella, es. Por quê? Em português, você fala de é. E esse é, normalmente, leva um acento, leva uma tilde. Só que, em espanhol, não leva tilde, não leva tilde, não leva tilde e colocamos uma S. Então, a gente fala ele, ella, es. E se você quer realmente se escutar como uma pessoa que fala espanhol, tem que caprichar nessa S. Porque se você fala E sem S, já está falando português, ok? Então, você tem que falar ele, ella, es. Ele, ella, es. Ok? Sentido. Bom? E aqui também eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente sempre tem dúvida, que é esse famoso el com acento, el sem acento, ou el com tilde, el sem tilde. Este el com tilde é aquele que se refere ao pronome, que é a pessoa, né? E este el sem tilde seria o artigo masculino no espanhol. É o que em português seria esse famoso o, u, ok? Por exemplo, aqui eu posso falar él come mucho, para me referir que esa persona en específico que está dentro, que está caracterizada con el archivo, con el pronombre él es una persona, por eso le leva tilde, él come mucho. Ahora, cuando no leva tilde, es porque es un archivo do sustantivo, aquí tiene un sustantivo masculino y él va a vir con aquel archivo definido que sería él. El niño come mucho. Aquí hay un verbo, ok? Y aquí ese artigo normal está vindo acompañado por un sustantivo masculino. Diferente de acá, que ya o pronombre vem seguido pelo verbo. Ele come muito, o niño come muito. Bom, uma coisa importante que eu achei que deveria falar para vocês. Ora, pelo amor de Deus, isso é uma coisa terrível que todo mundo fala sem querer. Não existe lo niño. Jamais. Não. O artigo masculino definido em espanhol é el. Só que o que acontece? Em espanhol se fala sempre el niño.
Mas em português, vocês falam de o, certo? Agora, acontece que quando a gente está aprendendo a língua, você pensa, faz uma relação, então, o em português, ou em português, em espanhol deveria de ser lo. Fazendo essa relação, já vocês fazem tudo errado, porque não é lo, é ele. E um erro muito comum que acontece, inclusive até quando você chega a um nível avançado e continua falando lo carro, lo niño, e não é assim. A gente fala ele. Existe o artículo lo, sim, mas existe como um complemento direto, que a gente vai estudar depois, que isso é outra parte da gramática muito importante, mas que a gente precisa ver mais a fundo. E esse é o objetivo da aula de hoje. É importante você saber que não se fala lo niño, sempre se fala el niño como um artigo masculino. Bom? Beleza. Seguimos. E a despedida, gente. A gente já falou de onde é, de nossos hobbies. Agora, como que a gente se despede? Assim, um clássico. Muchas gracias por sua atenção. Nossa, se você falar nisso, vai falar, nossa, que da hora essa pessoa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme, ¿ok? Escucharme. O también puede falar muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención, que será mucho más formal. Muchas gracias por escucharme. E poderia falar, espero vernos pronto. No caso que você já não vai falar mais, que você não vai continuar essa reunião. Ok? Então, você pode falar muitas graças por sua atenção, muitas graças por escuchar. Ok? Minha preferida é você falar muitas graças por sua atenção. Ok? É um clássico muito legal para você fazer o fechamento. E agora aqui eu fiz tipo um resumo, né? De tudo que a gente foi estudando, só que agora colocado em um texto para você treinar. Eu te convido a você aproveitar o que a gente aprendeu nesta aula para você fazer seu próprio texto, né? Com suas coisas básicas, porque é muito importante já você ter ele na mão, já você estar estudando ele. Porque é a primeira coisa que a gente faz. É a primeira demonstração que você faz se você quer demonstrar que sabe um pouco de espanhol, quer se apresentar. Eu vou fazer a minha própria que eu fiz para vocês me escutar e depois vocês treinam com a sua. Bom? A gente falaria: Mi nombre es Iranel González. Mis amigos acostumbran llamarme de Ira, que vendría siendo mi apellido. O sobrenombre en español. Tengo 29 años, yo soy de Venezuela, trabajo como profesora de español y tengo 5 años de experiencia trabajando en el área de enseñanzas de idiomas. Me gusta mucho hacer ejercicios, correr, preparar deliciosas comidas y conocer nuevos lugares. ¿Ok? Voy a leerlo una vez más para que ustedes escuchen mi entonación y así practicar. De nuevo, mi nombre es Iranel González, mis amigos acostumbran llamarme de Ira. Tengo 29 años, yo soy de Venezuela, trabajo como profesora de español y tengo 5 años de experiencia trabajando en el área de enseñanza de idiomas. Me gusta hacer ejercicios, correr, preparar deliciosas comidas e conhecer novos lugares. Então, bom, essa é a apresentação, não são mais de 2, 3 minutos falando, mas que tem um conteúdo muito bom, muito importante, que você sempre vai precisar a qualquer lugar que você chegue em um ambiente onde se fala espanhol. Cuidando na pronunciação, cuidando na entonação, que foram todos os detalhes que a gente foi falando hoje. Bom, então, gente, esse é o nosso final de nossa aula. Fico muito, muito feliz de estar aqui compartilhando todos esses conhecimentos hoje que vão te ajudar a se desenvolver em uma apresentação, a se desenvolver em uma reunião em espanhol. Lembrando que se você quer saber mais, se você quer ter mais conteúdo desta aula, o resumo da aula, vai lá e entra no meu grupo de Telegram, onde diariamente estou compartilhando dicas, onde vou resolvendo as suas dúvidas, onde faço o resumo da aula, eu vou te passando toda aquela informação legal de tudo que está acontecendo em espanhol com Ira, que é para você conseguir se comunicar em espanhol. Então, lembrando que a gente tem nossa próxima aula a semana que vem, que vai estar super boa, ao mesmo horário, 8 da manhã, segunda-feira. Então, aproveite que a gente daqui para frente vamos estar fazendo aulas legais toda segunda-feira às 8 da manhã. Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Abraços!